Aleluia, meus irmãos, vamos continuar ouvindo mais um pouquinho. É bênção sobre bênção, né? É muita bênção. Depois que João comeu o livro, aí nós tivemos acesso também a este livro. Antes dele comer, nós não tínhamos esse acesso. E agora somos agradecidos pelo ministério de Osmar Brana. Porque se não fosse o ministério de Osmar Brana, nós estaríamos perdidos nesta hora. Mas Deus é tão bom que estendeu a sua misericórdia sobre toda a sua esposa. É por isso que o joio, ele também é abençoado. Ele é abençoado, a mesma chuva que cai no trigo, cai no joio. Então, eles também são abençoados. Por quê? Porque esta chuva de bênção atinge até o intelecto do joio, mas não entra na alma. Vamos ler um pouquinho aqui. Apocalipse, capítulo 10, verso 8. Só o versículo 8, tá bom? Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Que o Senhor Jesus acrescente suas bênçãos à leitura da palavra. Sentai-vos. Identificando o mensageiro. Nós temos aprendido com o irmão Brana e com Osmar Brana que Deus não trabalha com um grupo de homem. O homem trabalha com um grupo de homem, mas Deus não trabalha com um grupo de homens. Satanás, ele trabalha com um grupo de homem. E apesar também que Satanás ele inspira os homens a fazerem grupo, mas ele sabe que é a mensagem de um só homem. Sempre foi a mensagem de um só homem, porque se tiver mais de um pensamento, se tiver mais de uma mente, então os pensamentos eles não vão ser iguais, eles vão ser pensamentos divididos. É por isso que nós não podemos trabalhar com esta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, com nossos próprios pensamentos. Se nós colocarmos os nossos pensamentos, se o pastor João Bispo colocar o seu pensamento, então já não dá mais certo. Então a mensagem, ela é de um só homem. Você pode ver aqui onde eu acabei de ler que João, Osmar Brana, a gente tem que vindicar o homem, porque Deus não trabalha sem o homem. O pastor não poderia estar aqui nesta hora. Se o pastor estivesse aqui, neste momento, ele iria atrapalhar este trabalho. Por quê? Porque ele ia apontar outros ministérios. Toda vez que a gente apontava ele apontava o ministério do pastor João Bispo, ministério do A, ministério do C, mas Deus queria que apontasse o ministério dele. E ele ia atrapalhar. Então Deus colocou ele a descansar para a gente mostrar o ministério dele. Aí não tem mais como vocês que não crê, apontar, mas é o homem, certo? Cadê o homem? Agora é a mensagem. Você tem que ver a mensagem que estava no homem. Então nós estamos aqui não para difundir a minha mensagem. O pastor João Bispo vem 4.600 quilômetros, não para difundir a mensagem dele. Mas nós estamos unidos, não somente nós, mas você, dezenas de pessoas através da internet, dezenas de pessoas, não vamos falar centenas, né? Vamos falar dezenas de pessoas aí na África, aí em Portugal, meus irmãos, aí na Califórnia. Na Califórnia a gente sabe que tem uma manifestação da irmã Fátima aí, Marques, que ela crê nesta mensagem. Na Espanha tem o irmão Roberto também, que continuou sempre a amassar o play. É interessante que o pastor Paulo Benjamin, pregando hoje, que eles nasceram do play. Agora, quando entra um homem
Então ele começa a criar grupos de homens, mas Deus, ele não trata com grupo de homens. Deus trata com profeta. Deus não trata com pastor, Deus trata com profeta. Deus não trata com evangelista, Deus trata com profeta. Mas você pode me dizer: ah, mas o pastor Osmar era pastor. Sim, ele era pastor, mas ele era profeta. Antes da fundação do mundo, ele já era profeta. Antes dele nascer, ele já era profeta. Quando ele veio em 1950, que ele saiu do ventre da sua mãe, ele já era profeta desta esposa. Deus já tinha escolhido, Deus já tinha nomeado ele profeta. Para quê? Para comer este livrinho. E a minha Bíblia diz: e a voz tornou a falar com vários. Está escrito assim? E a voz tornou a falar com vários. E a voz tornou a falar com um grupo de pastores. Não, a minha Bíblia não fala assim. A Bíblia não fala assim. Ela diz: a voz tornou a falar comigo. Não é com vários, não é com um grupo, é com uma só pessoa. É um só. Não foi com dois, não foi com três. E se eu quero permanecer nisto aqui, eu tenho que me sujeitar a este pensamento, que não é um pensamento humano, mas é o pensamento de Deus. É isto aqui. Eu vou ler aqui, Mensageiro do Entardecer. Mombrana diz assim: agora Deus sempre tem um. Este um não é pastor, este um não é um mestre, este um não é um apóstolo, este um é um profeta. E geralmente profeta, ele é um apóstolo. E geralmente o profeta, ele é um pastor. O que era Samuel? Era o pastor, ele era rei, ele era sacerdote, e o povo tinha rejeitado ele. E até Samuel ficou muito triste, porque ele achava que era os seus filhos, seus parentescos. E ele foi se queixar para Deus e dizer: ó Senhor, eles têm me rejeitado, porque meus filhos não andam nos teus caminhos, e eles me rejeitaram. Eles não me querem mais como profeta, como rei, como sacerdote. Eles têm rejeitado a minha mensagem, eles têm enjoado da minha voz, eles não querem mais apertar este play. Aí Deus disse: Samuel, eles não têm te rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim. Eles no dia de Brana, eles não estavam rejeitando o Brana, eles estavam rejeitando a Deus. Ah, eles não estavam rejeitando quando o pastor Osmar Rodrigues Costa estava sendo rejeitado. Não era ele que estava sendo rejeitado, era Deus, porque Deus estava nele. Deus é esta mensagem. Então não era o homem que estava sendo rejeitado, mas era Deus através, dentro do homem, que estava sendo rejeitado. Não adianta ter este bando de pastor, esse bando de ministro ao redor do pastor e dizer: João, este é o João. Um bando de falsos, um bando de bajuladores que não tiveram sinceridade para manter-se com esta palavra, sem se corromper. Se ele nos tirou, se João nos tirou do sistema, é para esta igreja continuar fora do sistema. Não é um grupo de homens. Agora Deus sempre usa um profeta, um homem. Se você usa a um grupo, aí ele diz: ó, agora Deus sempre usa um profeta. Deus usa um profeta. Deus não usa dois profetas. Deus só vai usar dois profetas agora. Quando nós sairmos daqui, no abrir e fechar de olhos, ele vai usar Moisés e Elias. Dois profetas. Mas em todo tempo ele usa um. E o pastor falando de Josué, o pastor falando do anjo da morte, olha, Deus falando para Moisés e disse: olha, o meu anjo, ele não provoca rebelião. Ele não vai aceitar esta rebelião, porque o meu nome está nele. E Oséias queria dizer Jeová Salvador. Josué
Josué, o nome dele era Oséia, mudou para Josué, que foi chamado Jeová Salvador. O anjo da morte estava ali. Quem era? Estava ali no meio deles. Era Josué. Era Josué, que o nome de Deus estava nele. E ele não ia a tolerar esta rebelião. E o anjo agora, às vezes a gente fala muitas palavras fortes, mas você está esperando o quê? O do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é quando o Cordeiro sai do trono. O grande e terrível dia do Senhor é quando não há mais sangue no propiciatório. E o nome do Senhor está neste anjo, está neste profeta. Tu diz, mas ele já foi, mas agora está dentro da esposa. A esposa vela ele, está velado dentro desta esposa. Ninguém vê, não é um homem, mas é Deus. É a mensagem dele, é a terceira puxada dentro da esposa. É os 7 trovões revelados que dá fé de arrebatamento. Sem esta fé, olha, irmão, não pense que é a fé de cura, não pense que é a fé de você receber uma bênção, não pense que é uma fé de expulsar demônio, mas a fé que nos translada, a fé que vai nos tirar aqui da terra, é esta fé destes 7 trovões. A irmã Brana diz aqui assim: se você usa um grupo de homens, você consegue ideias diferentes. Então, irmão, quando você usa um grupo de homens, você tem ideias diferentes. Mas quando você obedece àquele homem que Deus enviou, então não tem ideias diferentes. Aquele homem se mantém só com a ideia que não é dele, a ideia de Deus. Esta ideia de revelar 7 selos, esta ideia de revelar um novo nome, esta ideia da terceira puxada do irmão Brana, não foi uma ideia de homem, foi uma ideia de Deus. Não pense que a ideia de comer o livrinho foi a ideia de Osmar Brana. Ele nem pensava em comer o livrinho. Não pensava, mas Deus escolheu ele. Irmão, ele não escolheu o grupo de Goiânia, ele não, na América do Norte, quando o irmão Brana estava revelando estes 7 trovões, ele não escolheu um grupo de ministros, ele escolheu só Brana. E aqui na América do Sul, o título da mensagem é Vindicando o Profeta. Nós estamos aqui para vindicar a mensagem deste profeta. Não é outra mensagem, é a mesma mensagem. Por quê? Porque é a mesma voz. Ela só sai do profeta, entra no mestre, entra no apóstolo, entra no pastor, e eles falam uma mesma coisa. Oh, irmão, se nós estivéssemos aqui com a nossa própria mente, se eu estivesse aqui com a minha própria mente, se o pastor João Bispo estivesse aqui com a própria mente dele, nós não daríamos certo, nós seríamos falsos. Estes ministros da terceira etapa que têm saído com outra mensagem diferente, outra mensagem humana, que a esposa não aceita, que a esposa rejeita, eles têm mente diferente, eles são bajuladores. Eles bajulam por prestígio, eles bajulam as mulheres, eles bajulam os membros para ficar com eles. Mas nós não precisamos bajular ninguém. Esta mensagem foi que te chamou. Se nós bajulamos, é esta mensagem. Se nós bajulamos, é esta mensagem deste homem valente que Deus enviou para nós. E não tem como sair desta mensagem. Aí continua: se você a usa a um grupo de homens, você consegue ideias diferentes. Vê? Cada homem, 2 homens, nunca ele tem tido 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Ele escolhe um para que o outro possa ter seu lugar em outro dia. Mas aqui, irmão, deixa eu dar uma ênfase aqui, deixa eu dar uma esmiuçada aqui. Ele consegue um. Quem foi que ele conseguiu um? Ele conseguiu um Paulo, ele conseguiu um Irineu, ele conseguiu um Martim. E cada um desses
viveu sua mensagem no seu dia. Ele conseguiu um Lutero, ele conseguiu o John Wesley, ele conseguiu o William Seymour, mas cada esse, a sua mensagem teve valia para o seu dia. Ele achou um chamado Branham. Este foi profeta maior, para revelar estes 7 selos que estavam escondidos desde a antiguidade. Era um só que ele revela, este um. Então este um sai e João entra. Agora você quer dizer, pastor Mendes, que agora João sai e vocês entram? Não, nós já estávamos dentro. Nós nunca saímos. Desde que entramos. Irmão, você não entrou aqui nesta família quando você veio à Terra. Antes da fundação do mundo, você já era parte desta mensagem. Você já era um gente desta mensagem. Você já era um gente de William Branham, que era um gente de João. João estava em Branham e nós estamos em João, porque nós somos o corpo desta esposa. Nós somos o corpo desta esposa, então nós somos parte. Agora era para os pastores serem usados e falarem a mesma coisa, falarem a mesma voz, identificar o ministério deste homem. Ele já foi. Quem disse que a mensagem dele foi? Ele partiu, mas a mensagem dele não partiu. A mensagem dele está aqui, o trabalho dele está aqui. Esse trabalho dele só vai encerrar quando nós sairmos daqui da terra. E a esposa ainda não saiu da terra. A esposa ainda está aqui. Comeu, que tomou este livrinho. Oh, irmão, nós como os pastores, nós pegamos este livrinho já mastigado. Nós pegamos já do homem que foi lá e tomou o livrinho. Olha, irmão, aqui no Pará, nós temos uma árvore chamada... Tem que explicar assim porque nós estamos pregando para quase o mundo inteiro. Essa internet alcança outros países, né? Outros estados aqui do Brasil que não conhecem. O açaí é uma fruta que apanha, mas é um só que sobe, apanha um açaí, ele desce para bater para todos tomar. Não foi todos que apanharam, não, mas todos participam. João foi lá, tomou o livrinho, comeu e trouxe dentro dele. Irmão, João é comestível. João, você tem que comer o corpo dele, você tem que tomar o sangue dele. Tu diz o que é? Crer na mensagem de um homem é crer, comer o sangue. Crer na mensagem de um homem é comer a carne dele. É porque você crê na mensagem que Deus levantou este homem aqui no Brasil. Não é um espiritismo de ter uma mensagem sem um homem, porque Deus sempre tem um homem de cada vez. E este foi o último homem, e nós fazemos parte deste homem. O quíntuplo saiu deste homem, porque o quíntuplo estava nele. Jesus era administrador, ele era pastor, ele era profeta, ele era diácono. Mombrana mostra isso na ordem da igreja. O Mombrana também foi pastor, ele foi diácono, ele foi administrador. Quando ele fala de Jesus, está se referindo a ele. E também o pastor Amar no começo não tinha evangelista, não tinha mestre, corpos para ser usada a mesma mensagem. Não é porque você é pastor que você é parte da noiva. Pastor, para você ser parte da noiva, você tem que aceitar esta mensagem que João comeu, que tomou o livrinho, comeu e profetizou outra vez. Você tem que primeiro ser verdadeiro e honesto diante de Deus, porque senão você vai entrar em ferro de amargura. Seja honesto, seja verdadeiro, mostre quem comeu primeiro, que não foi você que comeu primeiro. O problema de vocês é que vocês querem fazer... Vocês querem fazer igreja, vocês querem ter popularidade. É o espírito. Irmão, nós não estamos se referindo
Há pessoas, não estamos acusando ninguém, mas é o espírito. A gente combate o espírito do anticristo. Um atalaia, ele foi constituído para quê? Já diz um atalaia, um pastor, ele é um atalaia. Ele se põe na torre de controle e ele grita. Ele tem que dar um grito para despertar. Que o problema vem aí, que a dificuldade vem aí, que os lobos vorazes vêm aí, que os falsos mestres vêm aí, que os falsos pastores vêm aí, que não comeram o livrinho de João. Se eles tivessem comido o livrinho de João, eles estavam repetindo o que João pregou. Mas diz, nós estamos repetindo, mas negando o que João deixou em áudio e em vídeo. Agora, pastor João, nós não temos problemas. Nós não temos problema de dizer, liga aí, não temos. Liga aí para a gente ouvir, não temos problema. A gente não tem problema, dá ok aí para a gente ouvir o vídeo aí do pastor Osmar. Não temos problema. Dá o play aí. Porque você dá ok, é mesmo que dá o play. Play é uma palavra em inglês, que é o mesmo que ok, é o mesmo que ligar. É tanta ignorância, né, irmão? Para quê? É muita ignorância. As pessoas parecem que ficam com a mente retardada quanto à mensagem de Deus. Eu vou ler um negócio aqui, da onde me veio essa inspiração para falar aqui sobre vindicando o ministério do mensageiro, do profeta. Essas não são minhas ideias, estas não são ideias disto, as minhas ideias disto. Não era a ideia do irmão Brana, não, o irmão Brana mudou de opinião. O problema é que as pessoas não mudam de opinião, elas não param, elas não são sábias. Elas não são sábias. Vocês sabiam que esses ministros estão evangelizando para a noiva? Estão evangelizando para a noiva. Na África, mais de 50 pessoas já largaram eles. Por eles combater este play, porque na África sempre foi o play. Na África nunca tiveram a presença do nosso mensageiro lá, nunca. Só através do áudio, só através do vídeo. É o suficiente. É o suficiente para aquele povo e aquele povo crer. Eu me admiro os demais que são corrompidos por isso. É porque eles são crentes igrejas. Eles são crentes terreno. Eles não são crentes do alto, porque se eles fossem crentes do alto, eles ficariam com esta mensagem que não veio de baixo, ela veio do alto. Foi o anjo forte que desceu. De onde? De onde o anjo forte desceu? Ele desceu do céu, vestido de uma nuvem de anjos. 7 anjos. De onde esses anjos vieram? Da eternidade. Irmão, só vai sair da terra quem ouvir esta voz de Apocalipse 10, de 8 a 11, que é uma mensagem celestial. Não é uma mensagem terreal. Não é uma mensagem de teólogo. Mas é uma mensagem de Deus. Olha só, essas não são minhas ideias disto. Isto não é o que eu tenho pensado. Longe de mim isto. Então, ajuda-me, ó Espírito Santo sabe disto. E você espere. Se o Senhor permitir, amanhã à noite, eu quero lhe mostrar um mistério que tem seguido o tempo todo, exatamente nestas reuniões. Isso daí ficou o tempo todo ali em Franca, onde o pastor ia, era um mistério que acompanhava ele. E agora esse mistério ainda está nos acompanhando, que é esta mensagem que está na noiva. As pessoas não entendem, e eu duvido muito se você tenha visto ou não. Eles não viram nada. Eles não podem ser cobrados, aquele povo, porque foi proibido. Eles creram, mas não viram. Foram proibidos, irmão Brana foi proibido de explicar, e eles foram proibidos de entender, mas foram salvos. Os que não são salvos são aqueles, depois da partida do mensageiro, que inventaram. O irmão Brana mesmo diz, Deus e simplicidade, não aumente, não acrescente. Viva uma vida cristã saudável, não ponha suas próprias ideias nisto.
Porque viria o tempo certo que Deus teria um homem certo. E nós não estamos aqui para conjecturar, nós não estamos aqui para colocar nossa própria ideia. O que tinha que ser feito, já foi feito. O que tinha que ser pregado, Osmar Brana já pregou, já nos deixou. Está tudo pronto, os pratos. Você está com fome? Você está precisando de vitamina? Então vai lá e aperta o play. O teu problema é casamento e divórcio? Quer separar da tua mulher? Procura uma mensagem de casamento e divórcio e escuta. Que tu vai mudar de ideia. De deixar teu marido, de deixar tua esposa. Escuta lá ele. Ah, não, eu cria nele quando ele estava vivo. Não, a mensagem é viva. A mensagem vive. A mensagem é viva. A mensagem é tão viva quanto você. Porque muitas das vezes você pensa que você está vivo, mas está morto enquanto vive, diz a Bíblia. A mulher que vive em deleite mundano, a igreja que vive em deleite mundano, a mulher que vive em deleite com homens, grupo de homens, ela está morta enquanto vive. Nós não precisamos de homem, tem muitos homens, é adultério espiritual. Nós temos um só homem que nós reconhecemos. E o demais é Deus. É Deus. É Deus em sua palavra. Olha só aqui, exatamente nesta reunião, eu duvido muito que vocês tenham visto ou não. Veja o que aconteceu. É algo que está aqui diante de vocês. Eu tenho ficado na expectativa. Presta atenção. Ele tinha ficado na expectativa. Cada noite, por isso vinha à tona, por alguém que diga eu vejo. Ele estava esperando este homem era Osmar Rodrigues Brana. Passou 40 anos para este homem ver, era este homem aqui. Não era eu, não era o pastor João Bispo, não era nenhum desses ministros. Foi este homem aqui que viu. O irmão Brana estava esperando. Olha aqui que ele diz, eu estou na expectativa cada noite. Que por isso vem à tona. O que vinha à tona era esta era da noiva. Por alguém que diga, eu vejo. Agora escute bem aqui, preste atenção. Vem, ele diz, não rejeite. Irmão, quando o que é que o irmão Brana está dizendo? O irmão Brana estava esperando, a cada momento, a cada instante, que ele visse este homem ser levantado, ele vinha à tona e dizer, eu vejo. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou. Aí ele fala aqui, ó. Ele fala aqui. Se você vê este homem pregando, não rejeite ele. E o que é que os ministros estão fazendo? Eles estão rejeitando aquilo que foi gravado e deixado durante 24 anos. O diabo sempre tentou destruir, o diabo sempre tentou abafar Deus. Quando era na era das trevas, eles queimavam a Bíblia. Quando era no livrinho amarelo, eles mandavam queimar. Quando é o CD de João, os CD eles quebravam, os pastores quebravam na frente da congregação. Eles queimavam o CD. Em 2020, sumiram com mais de 3.000 mensagens. E agora, esse espírito, ele vem com uma anestesia. Você sabe o que é anestesia? É que a igreja vai ficando adormecida devagar, sem sentir. É igual quando você vai na loja, aí tem um produto lá, que é uma televisão lá, um monitor de R$32.000. Que choque, você treme. Mas o homem lá, o pregador, vem contigo e diz, vem cá. É 32 mil? Mas a gente vai fazer para você de 60 vezes. Ah, olha, tu sabe quanto vai ficar a parcela? R$300. Ah, que anestesia aí entra. Ah, é? 300? Aí você olha, dá no meu orçamento. Aí você cai e parcela. Aí depois você vai arrancar seu cabelo. O que foi que eu fiz? Está compreendendo? O que foi que eu fiz para comprar uma televisão de 32 mil? Era isso que esse grupo de ministros ia fazer. Irmão, se não tivesse a voz da noiva para clamar, a voz da esposa para clamar, o quinto de Efésios para clamar contra esses sacerdotes corruptos que são contra. Sabe o que eles iam fazer? Eles vão montando a mensagem deles e colocando o pastor Osmar e deixando o pastor Osmar. O povo já não tem mais vontade de ouvir o pastor.
de tanto eles dizer que o play é do diabo, de tanto eles falam contra, o povo não tem, o povo perdeu o ânimo. Eles mesmo dizem para mim ouvir um morto. Um morto, você é morto mesmo se você pensa uma coisa dessa, que essa mensagem, irmão, agora que você tem que ver a mensagem, agora que você tem que ver a palavra que João deixou para nós, ela não é morta, ela segue, ela está aqui, e não pense que Deus para, Deus não para. Você teve coragem de não rejeitar esse que viu? O irmão Brando estava esperando esse que veja, e nós não podemos rejeitar este que viu. Quando você não quer ouvir este que viu, quando você não quer botar sua igreja e dizer, não, eu tenho a mensagem, eu posso pregar, então você está rejeitando. O irmão Brando diz, quando eu estou esperando que ele venha à tona, a cada noite ele apareça e diga, eu vejo, alguém diga, eu vejo. E em 2000 este homem veio e disse, eu vejo o Cordeiro fora do trono, eu vejo o novo nome, eu vejo a palavra manifestada, o que Brana não pôde falar, eu vejo. Então não rejeite ele, não rejeite este ministério de Osmar Brana, não rejeite, porque foi ele que viu. Por que rejeitar? Por que rejeitar? Deus anda. Tu acha que Deus para num lugar? Ele não para. O irmão Brana chega a dizer que Israel, quando eles paravam num certo lugar do deserto, eles faziam uma fogueira. E ali todo mundo ficava avivado. Os dias que eles passavam lá, aquilo criava relva, aquilo florescia. E quando Moisés ia sair para o deserto novamente, eles olhavam para aquela velha fogueira e olhavam para aquilo tudo verdejante. Eles disseram, nós não vamos sair daqui. E Moisés seguia, a coluna de fogo seguia, e eles morriam ali no deserto. Deus passava para outro lugar, e quando florescia, eles faziam aquela fogueira que eles ficavam naquele avivamento, eles não queriam mais sair de lá. É a mesma coisa em justificação. Eles tiveram uma fogueira e não saíram de lá até hoje. Os luteranos, o wesleyano, fizeram outra fogueira. Deus trabalhou, mas a coluna de fogo moveu da Inglaterra para a América do Norte, para a Rua Azusa. 2 vezes atravessou o mar Mediterrâneo, aí foi para a Rua Penco, a 8. Deus movendo, Deus fez aquele grande avivamento. Olha, a América do Norte sofreu um grande avivamento. Eles queriam receber algo de Deus e clamaram e receberam algo de Deus, mas quando era para receber o homem de Deus, eles rejeitaram. Eles não foram suficientes de ficar olhando. Quem dera que outro mensageiro, ou Ilhan Seymour, ou qualquer um deles disseram, olha, eu fico aqui, nós estamos falando em língua, nós estamos dançando aqui no Espírito, nós estamos aqui profetizando, mas estou esperando toda noite um vir aqui que vai reformar isso aqui. Ele vai entrar aqui e vai trazer a restauração apostólica. Não, ele não viu. Mas quando acabou a mensagem do irmão Brana, que ele entrou no selo, ele diz, olha, ele foi honesto, homem verdadeiro, homem que não se corrompe por dinheiro, por fama, por igreja. Ele disse, eu estou esperando que alguém venha à tona, que alguém se levante e diga, eu vejo. E quando você vê este homem ver, não rejeite ele. Então Deus se move. Deus passou desde 1900 até 1965 na América do Norte. Olha só esse espaço de tempo, né, pastor? Desde o movimento pentecostal, Deus ali na América. E depois, quando acabou, ele entrou em 1950, 46, entrou no homem. Já vinha desde 1933 trabalhando com homem. Aí ele veio trabalhando com aquele homem e ficou até 1965. De 1965 ele desceu aqui para o Brasil, ali para Goiânia, Goiás, e ficou um espaço de tempo de quase 40 anos. No ano 2000 Deus mudou para Franca. Irmão, onde Deus está? Eu não vou te falar muito. Deus saiu daquele lugar, Deus está no eleito, Deus está lá na árvore. Você crê em Apocalipse 10, do 8 a 11? Você é um desses que não rejeita esse que viu? Esse que o irmão Brana desejava ver
e não viu. Ele viu pelos olhos da fé que ele esperava que esse homem venha à tona. E esse homem veio à tona no ano 2000 e você rejeita. Nós somos aqueles que não rejeitamos. Você é obediente ao profeta? Então não rejeite este play. Não rejeite. Não vá. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. Depende de como você lê esta Bíblia. Depende de como você lê esta Bíblia. Um pentecostal trinitariano, ele lê esta Bíblia toda noite. Mas ele só vê um Deus Pai, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Pentecostal, ele vê 3 deuses. Ele não consegue ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que você mostre. Depende de como você vê o ângulo da Bíblia. E olha só, nós em primeira e segunda etapa, e os pastores de primeira e segunda etapa, eles lêem esse selo, lê as eras, e ainda diz que o Cordeiro está no trono. Está sentado, que ele saiu para revelar, mas voltou para o trono de intercessão. Depende de como você lê, depende da sua eleição. Olha, você pode ouvir, e tu ouvir diferente. Porque depende de Deus para você ouvir. Se você for eleito, você vai ouvir com os ouvidos de Deus e vai dar amém e vai entender e não vai rejeitar este homem que Mombrana desejou ver a cada noite. E nós somos felizes de ver este homem, de ter apalpado este homem. Este homem foi, mas a sua mensagem não foi. A sua mensagem está aqui. Nós não estamos em defesa desta mensagem. Nós somos esta mensagem. Você é esta mensagem. Você é Apocalipse 10, do 8 a 11. Você é, a noiva é. Ninguém tira ela dessa posição. Você está agradecido por não rejeitar? Você está agradecido por aceitar a mensagem deste homem? Então, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.